da bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Vão na paz. Tchau. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 42. Diga assim: o mover. Tem alguém vivo aqui nessa igreja? O mover das casas. Nós encerramos hoje a nosso projeto 7 semanas nas células como no céu. 7 semanas, vamos igrejar. Eu queria então, nessa última semana, aqui, ó, vocês estão sozinhos aí nessa última coluna? Vou deixar isso aí para... Aleluia. Então, nós estamos finalizando o nosso projeto e certamente aquilo que nós ouvimos, lemos, falamos, pregamos, vai ser repetido por muitas vezes, inclusive vai ser repetido pelos próprios irmãos, nas células e nas células que ainda iremos de abrir. Mas vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo 2, versículo 42, pega a sua Bíblia, se você está sem Bíblia eu coloquei ali na projeção, tu pode acompanhar também na projeção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Diga: nesta noite, eu creio que a palavra de Deus, como uma espada, é poderosa para entrar no meu coração e separar o que é da carne e o que é do espírito, o santo e o profano. Eu abro o meu coração para a palavra de Deus nesta noite. Amém. Glória a Deus. Pode olhar para cá. Bom, meus irmãos, para nós encerrarmos então nossas 7 semanas, nós falamos, vamos retomar aqui, vamos lembrar o que nós pregamos, ensinamos, falamos nas células nesse tempo. Nós começamos falando a respeito da manifestação de Cristo Jesus, o glorioso, e a manifestação dos filhos de Deus. Depois passamos a falar a respeito dos nossos dons. Falamos dos dons da graça, aqueles ali em Romanos capítulo 12, que são os dons das células, os dons de cada membro do corpo. Falamos dos dons ministeriais, que são as pessoas dadas à igreja para treinamento e aperfeiçoamento dos santos. Falamos a respeito dos dons espirituais, os dons do Espírito, e falamos a respeito, na aula passada, das eclésias, que é o poder de Deus infiltrado, que é a igreja para fora das 4 paredes, é a igreja nos ambientes de trabalho, nas famílias, nas escolas e faculdades. E hoje, para nós encerrarmos, nós vamos falar a respeito do mover das casas. As casas como com a sede do mover de Deus. Fala assim comigo: as casas são a sede do mover de Deus. Ao falar isso, o que nós estamos falando? Que o mover de Deus não está mais no templo de Jerusalém, que o mover de Deus não está na Basílica de Roma, que o mover de Deus não está na catedral dos últimos dias. Não, o mover de Deus está nas casas. E ao ler esse texto, nós introduzimos então esse assunto, mas eu queria seguir com os irmãos para nós falarmos um pouquinho a respeito deste tema. Antes de nós entrarmos propriamente dito no Novo Testamento, em Atos, no texto que nós lemos, e no mover das casas, eu preciso dizer para os irmãos que Deus sempre desejou, sempre foi um plano de Deus, sempre esteve no coração de Deus se relacionar com os homens.
Alguém pode dizer amém? Sempre esteve. Deus não criou os homens como criou as árvores. Deus não criou os homens da mesma maneira que criou os animais, simplesmente, para tê-los como sua criação. Não. Deus criou o homem e fez o homem a sua imagem e semelhança. Na verdade, a Bíblia nem fala que Deus criou o homem. Deus criou os animais e criou a natureza. Mas Deus fez o que com o homem? Deus formou o homem. É diferente. Criar é diferente de formar. Deus formou o homem. Deus preparou o homem. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Mas quando Deus foi fazer o homem, Deus colocou a mão no barro, colocou a mão na terra e fez o homem do pó da terra. Então nós não fomos criados como qualquer outra parte da criação. Deus nos criou para relacionar com o homem. Agora, em toda a palavra de Deus, pode ir por parte, mas tá bom. Em toda a palavra de Deus, nós temos Deus se relacionando com o homem. Em primeiro lugar, nós temos Deus relacionando com o homem no jardim. Lá no Éden, nós temos Deus relacionando com o homem. Como que era Deus relacionando com o homem no jardim? A Bíblia diz que Deus vinha ter com o homem na viração do dia. Então, naquele momento, não existia igreja, não existia nada construído. Deus mesmo, Deus na sua pessoa, vinha ter com o homem. Mas esse não era apenas, não era a totalidade do propósito de Deus. O propósito de Deus não era que o homem só se relacionasse com ele, mas também fosse cheio dele. Então Deus planta no centro do jardim uma árvore chamada árvore da vida. Se daquela árvore o homem tivesse alimentado, o homem teria a própria vida de Deus dentro de si. Então qual era a vontade de Deus, meus irmãos? Que o homem se relacionasse com Deus, mas também contesse a Deus. Quantos estão me entendendo? Que Deus, então Deus faz o homem para que o homem possa conter a Deus. E assim o relacionamento seria cada vez mais íntimo, cada vez mais profundo, cada vez mais de uma comunhão cada vez mais próxima. Esse é o plano de Deus, esse é o plano original de Deus. Bem, como os irmãos sabem, o homem pecou e ficou então separado de Deus, destituído da imagem e da glória de Deus. Mas nós vemos no decorrer da palavra de Deus, Deus sempre criando momentos, criando meios para se relacionar com o homem. Nós vemos lá com os patriarcas. Se você abrir a sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Talvez boa parte dos irmãos conheça esse texto, mas não são todos. A partir do versículo 11. Então Jacó está ali fugindo do seu irmão Esaú. E ele então deita e tem um sonho. E diz no versículo 11: tendo chegado a certo lugar, Gênesis 28, 11. Ali passou a noite, já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la de travesseiro. Deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Versículo 16. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Diga: a casa de Deus, a porta dos céus. Aonde que é a casa de Deus e porta dos céus? Aonde tem uma escada ligando os céus à terra, e os anjos de Deus sobem e descem. Aonde é a casa de Deus? Aonde é porta dos céus. Casa de Deus é porta dos céus. E eu creio que você vai dizer amém até nós chegarmos no final, porque você vai entender o que é a casa de Deus hoje. Diga assim comigo: a casa de Deus é porta dos céus.
Então Deus ali mais uma vez relacionando com o homem. Essa é a primeira menção de casa de Deus na Bíblia. Você que gosta talvez de estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais na Bíblia, Gênesis capítulo 28, versículo 17, a primeira menção de casa de Deus na Bíblia está aqui. Betel, casa de Deus. Jacó coloca o nome daquele lugar de Betel, porque Betel é a casa de Deus. E nós vamos seguir então na revelação. Deus passa muitos anos, levanta um homem chamado Moisés, e com Moisés Deus dá a ele uma revelação, a revelação da construção do tabernáculo. Então Deus não morava em nenhum lugar na terra, mas Deus mostrou para Moisés que ele deveria construir uma tenda, e aquela tenda seria a tenda da congregação, seria a tenda da comunhão, seria a casa de Deus, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus agora iria morar no meio dos homens. E como nós vemos lá em Êxodo, também em Números, o tabernáculo, a casa de Deus, era uma tenda um pouco maior, que ficava no centro de todas as tribos de Israel. As tribos ficavam ao redor do tabernáculo, e aquela ali era a casa de Deus. A presença de Deus estava ali. Quando nós avançamos então, nós vemos Deus dando a revelação para Davi, e executada através do seu filho Salomão, que agora Deus não vai mais morar em tendas, Deus não vai agora morar, de maneira singela. Peraí, Davi fala, eu sou um rei, eu tenho um palácio, como que o meu rei, o meu Deus não tem uma casa? E ele vai então e constrói o templo, que também é casa de Deus. Então nós estamos aqui no Velho Testamento, nós vemos Deus com o homem no Éden, nós vemos Deus com o homem se revelando como casa de Deus para os pais ali de Israel. Nós vemos Deus se manifestando e relacionando com o homem no tabernáculo de Moisés. E agora nós vemos Deus se relacionando com o homem no templo, aonde eram oferecidos os sacrifícios, aonde eram dadas as ofertas, aonde os homens iam e cultuavam a Deus, e adoravam a Deus, e Deus morava lá na cidade de Davi, no templo. Agora é o seguinte, meus irmãos, esse tempo passou. Jesus disse que aquele templo que foi construído por muitos anos seria derrubado, e em 3 dias ele seria reedificado. Os fariseus olharam para Jesus e falaram: blasfêmia, esse homem blasfema. Muitos anos foram gastados para construir esse templo, e ele está falando que esse templo vai ser destruído, e em 3 dias ele vai construir de novo. E aí os evangelhos mostram que ele se referia ao seu corpo. Por quê? Porque o seu corpo é a sua igreja. A igreja é o templo de Deus. A igreja é a casa de Deus. A igreja é hoje a morada de Deus, e ela está dentro de nós. Então, como eu disse no começo aqui, a casa de Deus é a porta dos céus. Quem é casa de Deus hoje, meus irmãos? Casa de Deus somos nós. Nós somos porta dos céus. Se você entender o que eu estou dizendo, você e eu juntos somos porta dos céus, irmãos. As pessoas, para conhecer o céu, para entrar no céu, tem que passar pela porta, tem que passar por nós. Tem que passar por nós, porque a igreja é a porta dos céus. Nós não somos, não é o céu, meus irmãos. Nós temos aquela ideia de nós irmos para o céu, mas é a igreja que é a porta dos céus. Ou seja, é aqui na terra que o céu começa. Essa é a casa de Deus. Mas eu quero mostrar para os irmãos então que este mover de Deus, que não é atual, moderno, começou agora, na década aqui de 2000, começou agora há alguns anos essa questão das casas. Não, nós começamos lendo aqui Atos capítulo 2, para mostrar como que os nossos irmãos, a igreja primitiva vivia, e eles perseveravam, a Bíblia fala, na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, partiam o pão de casa em casa. Eles perseveravam de casa em casa. Assim era.
Então esse mover das casas não é um mover de hoje simplesmente. Nós queremos, na verdade, massificar. Nós queremos, na verdade, trazer de volta muita coisa que foi perdida, para que nós possamos voltar ao Evangelho e à igreja primitiva. Esse é o desejo do nosso coração. Então, o mover de Deus hoje está dentro do homem, o mover de Deus está nas casas. Bem, o nosso modelo de igreja, ele está na palavra de Deus. Acompanhe comigo Atos capítulo 20, versículo 20. Atos capítulo 20, versículo 20. Quem que inventou esse negócio, pastor? De ficar reunindo nas casas? Atos capítulo 20, versículo 20. Paulo está escrevendo, está pregando, na verdade, e ele diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também mais forte, Então Paulo ensinava publicamente, meus irmãos, e também de casa em casa. Quer dizer que o poderoso apóstolo Paulo, porque o cara foi poderoso em obras, porque o cara plantou dezenas de igrejas, escreveu 70% do Novo Testamento, quer dizer que este homem não pregava apenas nas grandes reuniões, quer dizer que ele não fazia apenas cultos em ginásios lotados. O apóstolo Paulo ensinava publicamente, mas também de casa em casa. Nós podemos ver várias referências desta no Novo Testamento, mas abre comigo lá em Romanos capítulo 16, versículo 3, ou pode acompanhar na projeção. Romanos capítulo 16, vamos ler o versículo 3 e o versículo 5. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudai também a igreja que se reúne na casa deles. Quantos estão entendendo, diga amém. Tinha uma igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Então, qual é o padrão da igreja na Bíblia? É o padrão da igreja na casa de Áquila e Priscila. A igreja modelo na Bíblia é a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Esse é o modelo. Nós não vemos, eu te sugiro, te desafio a pesquisar no Novo Testamento os apóstolos e os primeiros irmãos nossos construindo prédios de igreja. Eles não construíam. Sabe quando que nós começamos a construir grandes prédios de igreja? Isso lá para o quarto, quinto século. 400, 500 anos depois de Jesus, quando a igreja ficou romanizada, podemos dizer assim, quando a igreja saiu de Jerusalém e foi para Roma, como sua sede, como sua capital, a igreja começou a construir grandes templos, grandes prédios, chamados de catedrais, igrejas matriz. Estes prédios construídos foi uma decadência do mover de Deus começado pelos apóstolos, porque o mover de Deus começado pelos apóstolos estava nas casas. E aí então passa 1000 anos, e lá no século XV vem o mover de Deus sobre a igreja, chamado de mover da reforma protestante, aonde os homens então aboliram esta questão. Espera aí, Deus não mora nesse lugar. Irmãos, não sei quantos aqui faziam, não sei quantos aqui eram como eu, têm o mesmo histórico que eu, mas eu cresci num ambiente aonde ir para um culto, para mim que eu não chamava de culto, mas ir para um culto, quando eu entrava porta dentro daquele local, eu era outra pessoa. Então é assim, eu estava ali, feliz da vida, contando piada e falando de futebol, mas na hora que eu cruzei a porta da igreja, eu era o Santinho Guilherme. Fala baixo por quê? Porque Deus mora aqui. Alguém já ouviu isso? Você já viveu assim? Levanta a mão quem já viveu assim, deixa eu ver.
Só para é triste ser sozinho, né? Você já viveu assim? Olha que opressão. Deus mora aqui. E aí então a criança vê aquilo e fala, aqui é o lugar que Deus mora. Então aonde eu preciso na verdade ser santo, né, me relacionar com Deus, é aqui. Mas quando eu saio, aí a vida é um carnaval. Por quê? Porque Deus está aqui, Deus não está lá. Mas quando nós entendemos que Deus não mora em lugares feitos por mãos humanas, então nós entendemos que Deus então está conosco aonde nós vamos. E se nós estamos reunidos neste lugar, Deus está aqui. Se nós formos reunidos em outro lugar, Deus está conosco, amém, meus irmãos? E se nós sairmos daqui e esse lugar aqui virar um supermercado, esse lugar é um supermercado. Não tem nada de sagrado nele, quantos estão me entendendo? Então, a igreja, quando alcançou lá, meados de 1500, século XVI, na Reforma Protestante, nós vemos que eles abandonaram isso. E eles começaram, então, um novo mover. O mover dos cultos poderosos. Essas reuniões mortas, reuniões religiosas, nós não queremos mais. Nós não precisamos ter prédios luxuosos, prédios grandes, construções fenomenais. Não é isso que nós precisamos. Nós podemos ter prédios simples e nós vamos ter cultos poderosos. E os cultos eram poderosos na Reforma Protestante, porque os cultos da igreja religiosa eram mortos, era um culto religioso. E aí então eles foram muito bons nos cultos. E as igrejas então cresceram muito o número dos cristãos protestantes e alcançou até nós aqui, quando dizem amém. Agora é o seguinte, meus irmãos, este crescimento ainda não foi o crescimento voltado para aquilo que Deus começou em Atos. Porque o que Deus começou em Atos não era cultos poderosos em grandes auditórios. O que Deus começou em Atos era um mover nas casas. E o que nós cremos, meus irmãos, repito, não estamos aqui inovando nada, não estamos aqui começando um mover de alguma coisa, estamos querendo praticar, viver, pregar o que os nossos pais da igreja viveram, pregaram e praticaram. É isso que nós queremos. Então, o templo e a casa de Deus, o nosso estilo de igreja, a nossa visão, a nossa pregação e o nosso estilo de vida, ele está condizente com aquilo que os apóstolos e os pais da igreja viveram e praticaram. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, também vós mesmos, como pedras vivas, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Diga assim: assim somos nós, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual para sacerdócio santo de Deus. Quem que no culto passado nós falamos que ouviu da parte de Jesus: bem-aventurado és tu, agora eu te chamo de pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem que ouviu isso? Pedro. E quem que escreveu isso? Primeira carta de Pedro. Olha aí, sabe aquele Pedro que ouviu isso de Jesus? Você é Pedro, ou seja, você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Isso aqui, irmãos, é o que os nossos irmãos, amigos, muito amados, católicos, precisam ter revelação. Porque eles vão lá em Roma e constroem uma basílica de São Pedro, e diz que o Pedro é para quem Deus deu a chave. Pedro é a pedra, Pedro não é a pedra. Pedro, na verdade, é uma das pedras. Quem tem a pedra, ou melhor, quem é pedra? Quem tem revelação, meus irmãos. E ele fala:
vós também, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Nós, como pedras que vivem, somos casa de Deus. Cada um de nós, juntos, alicerçados, construídos, edificados, somos morada de Deus. Esta é a revelação do Novo Testamento da habitação de Deus. E como nós cantamos, né, Vitor? Eu ter cantado hoje, né? Como é que é o começo? Deus preferiu essa casa, essa carne. Não quis os templos que eu possa construir com minhas mãos. Me fez casa, sou morada, lugar de Deus. Aleluia! Nós vamos encerrar cantando essa música hoje, amém? Quem aqui é casa de Deus? Amém, meus irmãos? Nós todos, como pedras que vivem, estamos sendo edificados, casa de Deus. Este é o mover de Deus para as casas. Agora, é importante nós sabermos, passa para frente, quando você ouve a palavra igreja, talvez nós aqui que já somos discípulos, né, não passa por isso, mas quando você ouve a palavra igreja, o que vem à sua mente? Muitos, o que vem à sua mente é uma construção. Eu acho legal, interessante entre nós começamos isso em Goiânia há uns anos atrás, acho que há uns 4, 5 anos atrás, nós fizemos um projeto de jejum e oração, só para nós inculcarmos na cabeça de cada um dos irmãos, que nós somos casa de Deus, nós somos a morada de Deus, que esse lugar não é a igreja, esse lugar não é a casa de Deus. Bem, na videira, né, de maneira geral, todos nós sabemos que esse lugar aqui não é o lugar que Deus mora, nós sabemos disso, e aí nós estávamos avançando para não chamar esse lugar de igreja, aí e ainda nós fizemos, né, ali um projeto, tinha bottom, adesivo assim que a gente colocava, aí um repetia para o outro, eu não vou para a igreja, eu sou a igreja, né, eu não vou para a igreja, eu vou para a reunião da igreja, realmente para nós entendermos que o nosso falar tem a ver com nosso conceito. Bem, isso foi tão falado que hoje nós estamos indo para o lado contrário. Tem irmãos, chamar a igreja, ou melhor, chamar o prédio de igreja, nós já não estamos chamando mais. Agora tem gente chamando a igreja de prédio, Vitor. Recebi um WhatsApp essa semana do irmão falando assim: pastor, qual que é o endereço? Qual que é o endereço do prédio de Novo Hamburgo? O irmão de São Leopoldo. Tem um casal aqui que ele quer trazer para a igreja. Aí ele falou: qual que é o endereço do prédio de Novo Hamburgo? Aí eu passei o endereço, né? Aí me explicou: não, porque tem um casal, amigo meu, tal, que quer conhecer o prédio de vocês. Aí eu falei: ele quer conhecer o nosso prédio? Será que ele está dando uma olhada assim para sondar? Ele quer conhecer o nosso prédio ou quer conhecer a nossa igreja, irmão? Eu estava brincando com ele, né? Mas a gente foi tão habituado em não chamar esse lugar de igreja, porque esse lugar aqui não é igreja, que até a igreja eles estão chamando de prédio. Esse casal não quer conhecer o prédio não, viu, irmão? Ele quer conhecer a igreja. Ele quer conhecer nós, quer conhecer vocês, não quer conhecer o prédio, quando vocês estão me entendendo? Mas eu louvo a Deus, porque nós avançamos nisso. Nós avançamos, né, em saber que esse lugar não é o lugar que Deus mora, e que esse lugar também não é a igreja. Então, sabendo disso, quando nós colocamos, pode ir passando, quando nós colocamos, né, uma imagem como essa, isso aí ou é para irmãos muito novos entre nós, ou são para os nossos amigos, nossos visitantes, que quando você fala igreja, você não está pensando naquela imagem ali não, mas ele está. Quando você fala igreja, é aquilo ali que vem na cabeça dele. Vem na cabeça dele uma catedral. Vamos lá na minha igreja. É aquilo ali que ele está pensando. Mas aquilo ali não é igreja. Igreja somos nós. E eu passo a falar para os irmãos agora a respeito do ambiente da igreja do Novo Testamento. O ambiente da igreja do Novo Testamento é um ambiente simples. O ambiente da igreja do Novo Testamento é um ambiente familiar, é um ambiente próximo. Eu disse para os irmãos aqui, já há um tempo atrás, e repito, quando você quiser
não errar em relacionar com a sua célula, com a sua igreja, lembra da sua família. Eu sei que tem muitas famílias aqui que tem vários exageros errados, coisas que nós não queremos repetir. Tá, pastor, tem muita coisa ruim na minha família, não quero trazer isso para a nossa célula, não. Eu sei que tem, mas eu te afirmo que se você se relacionar com a sua célula, conosco, como igreja, como é na sua casa, está muito mais parecido com a igreja do que o contrário disso. Amém? Está muito mais parecido. O relacionamento do estilo de vida do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é o relacionamento uns aos outros. E este relacionamento uns aos outros gera um ambiente. Que ambiente é esse? É um ambiente aconchegante, é um ambiente familiar, é um ambiente simples. Simplicidade é uma marca do Novo Testamento. Simplicidade. Reuniões não com pompas religiosas, mas reuniões simples. Esse é o ambiente da igreja do Novo Testamento. E você quer algo, irmãos, mais poderoso do que uma célula? Célula é poderoso, mas é interessante que ao mesmo tempo que é poderosa, ela é simples. Ela é simples. Eu nem vou usar nós como exemplo. Um dia nós vamos falar de nós aqui para dar esse tipo de exemplo. Mas a nossa igreja, dos nossos pais na fé, nossos pais espirituais, a nossa igreja em Goiânia começou com algumas células, irmãos. Eles começaram reunindo na garagem de uma casa, com aproximadamente 40 irmãos, que separaram na célula, tinha 6, 7 células ali. E estas poucas células se tornaram centenas, que se tornaram milhares, e hoje nós estamos lá com as milhares de células, os milhares de irmãos, tudo através das células, porque a célula é poderosa, mas ao mesmo tempo simples, pode ser liderada por irmãos simples, pode ser compartilhada por irmãos simples. Nós temos casos, nas nossas igrejas, de irmãos semi-analfabetos, que são líderes de célula. Você fala, pastor, como é que essa pessoa consegue compartilhar a palavra? Ele grava, ele memoriza os textos principais da Bíblia e pede para alguém ir lendo para ele ali a palavra, a mensagem, que foi pregada no domingo, e ele vai com a palavra no coração e transmite. E é líder de célula. Agora, se nós temos líder de célula espalhado no Brasil, semi-analfabeto, o que dizer de nós que aqui estamos? Todos nós podemos liderar uma célula, porque a célula é simples, porque a célula é um ambiente simples. Esse é o ambiente da vida da igreja. Bem, o mover do Espírito nas casas. A promessa de Deus, então, para a salvação do mundo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, ela tinha uma unidade básica. E qual é essa unidade? Quando Deus apareceu para Abraão, Ele fez uma promessa para Abraão. Na promessa para Abraão, Deus falou o que para ele? Em ti serão benditas todas as, quem sabe? Todas as famílias da terra. Todos nós aqui somos filhos de Abraão, porque somos filhos da fé. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão. Quando Paulo e Silas estavam lá na cadeia, que aquele carcereiro, diante do louvor deles, aquele carcereiro entregou a vida para Jesus. O que Paulo disse para aquele carcereiro? Ele falou, como é que eu faço para ser salvo, Paulo? Ei, Silas, me conta, como é que eu faço para ser salvo? Aí Paulo falou assim, vai lá na catedral, se confessa, reza, 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, dá esmola para os pobres, começa a ser dizimista, não falta 10 cultos, e a partir de agora você está salvo. Foi isso que ele falou? Não. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A promessa de salvação, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, é para a casa. O mover de Deus é para a casa. Bem,
Posto isso, meus irmãos, posto que nós entendemos aqui que Deus está movendo as casas, que o ambiente da igreja é um ambiente simples, que a vontade de Deus é que nós pratiquemos assim como os nossos pais na igreja, os apóstolos do Senhor fizeram, entendendo que este é a maneira de ser igreja da palavra de Deus, da Bíblia. Nós compartilhamos com os irmãos aquilo que nós praticamos na verdade, com base nesse mover. Tendo esta revelação, nós precisamos ir para dentro das casas. Cada vez mais entrar nas casas, porque essa é uma das frases mais poderosas do nosso slogan da visão. Uma das frases mais poderosas, ela diz que nós queremos que cada casa seja uma expressão da igreja. Diga, cada casa, uma expressão da igreja. Fala para o seu irmão, a sua casa, uma expressão da igreja. Para o outro irmão, fala, a sua casa, uma expressão da igreja. Nós estamos caminhando para isso, irmãos. As nossas casas todas aqui não são expressão da igreja ainda, mas nós estamos caminhando para ser. Vai chegar o dia que cada casa nesta igreja vai ser uma expressão da igreja. Quando eu digo que cada casa será uma expressão da igreja, eu estou afirmando o quê? Eu estou dizendo que a sua casa vai se reunir para buscar o Senhor. A sua casa vai ser um lugar de salvação. A sua casa vai ser um lugar de edificação. Pessoas entrarão na sua casa e se encontrarão com o Senhor. Os seus filhos ouvirão a palavra dos seus pais e serão treinados no caminho do Evangelho, no caminho da palavra de Deus. Aonde? Na minha casa. Essa é a vontade de Deus. Hoje nós temos algumas casas aqui que são expressão da igreja. Nós temos casas de anfitriões aqui que são expressão da igreja, sim ou não? Sim. E nós temos alguns outros, talvez, que pode já estar caminhando para além de ser anfitrião, realmente viver igreja na casa dele. O que é viver igreja na sua casa? É você reunir pai, mãe, filhos, cônjuges, casal e filhos. Quando você reúne para cultuar ao Senhor, compartilhar da palavra de Deus, da riqueza de Deus e orar, isso é igreja. Quando você faz isso, isso é igreja. Aonde 2 ou 3 estiverem em meu nome. Quando 2 ou 3 reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles, diz o Senhor. Então a sua casa, Deus quer fazer dela uma expressão da igreja. Pastor, mas então quer dizer que quando eu fizer isso, eu vou sair da minha célula? Não. Você tem a sua célula reúne quarta-feira. Sabe qual que é a vontade de Deus? É que você reúna com a sua esposa, com seus filhos, lá na segunda-feira, no sábado, na terça, o dia que você achar melhor. Você vai falar, agora é a nossa vez. Nós aqui, pode ser uma reunião breve, 40 minutos, 1 hora, que você vai reunir para cantar louvores ao Senhor, compartilhar da palavra de Deus e orar uns pelos outros. Quando você fizer isso, quando todas as nossas casas estiverem fazendo isso, nós estamos 100% dentro da nossa visão. Cada casa entre nós é uma expressão da igreja. Nós não chegamos ali, mas estamos caminhando para isso, amém, meus irmãos? Então o mover de Deus está nas casas. Bem, então na parte prática aqui da nossa mensagem, irmãos ouviram isso, né? Inclusive nós falamos aqui no Videira News. Eu quero reforçar com os irmãos as nossas práticas da casa. Primeiro, casa de testemunho. Vamos colocar aqui, depois eu falo de cada uma delas. Fala assim comigo, casa de testemunho. Segundo, casa de paz. Terceiro, casa de milagres. Isso tudo vai redundar em casa de Deus. O alvo nosso como igreja é edificar uma casa para Deus. É isso que nós queremos, meus irmãos. O que a sua igreja está em busca é edificar uma casa para Deus. É isso que nós queremos. Tudo que nós fazemos entre nós, preste atenção, tudo que nós fazemos entre nós é com, para, através das células. Nós fazemos para as células,
fazemos através das células e fazemos com as células. Tudo que nós queremos é ter células. Por quê? Porque as nossas células são a expressão da casa de Deus. Casa de Deus é o que nós precisamos edificar. Nós falamos isso domingo passado. Por quê? Porque é algo que Jesus está fazendo. E eu, não sei quanto aos irmãos, mas eu quero fazer o que Jesus está fazendo. Tem alguém junto comigo aqui? Eu quero edificar o que Jesus está edificando, irmãos. E ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha casa, a minha igreja, a minha eclésia. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então eu e você, se queremos nos envolver com a obra de Deus, precisamos nos envolver com o que Deus está envolvido. Tem muita gente fazendo coisas para Deus, mas pouca gente fazendo a obra de Deus. Obra de Deus é diferente de obras para Deus. Quantos estão me entendendo? Fala assim comigo: obra de Deus é diferente de obra para Deus. Tem muita gente aí fora saindo para fazer uma obra em nome de Deus, como se fosse para Deus, mas ele nem sabe se Deus está pedindo isso para ele. Ele nem sabe se é isso que Deus quer. É a famosa historinha lá do bolo de chocolate que nós já contamos para os irmãos. Está construindo algo que não sabe se é o que Deus quer. Agora, como não errar? Pastor, mas como é que eu vou fazer algo? E agora? Agora eu fiquei apreensivo. Como é que eu vou me envolver em algo sem saber se é o que Deus quer de mim? Eu vou te dizer como é que você não erra. Faz para a igreja. Faz através da igreja. Faz com a igreja. Se você estiver envolvido em edificar a igreja, Deus vai estar com você. E vai ser isso que Deus vai estar fazendo com você. Amém, meus irmãos? Então, o mover das casas, ele passa por casas, isso aqui é a nossa prática. Essa aqui já é a parte prática. Casa de testemunho, casa de paz, casa de milagres, é a videira, nós estabelecendo ferramentas, estabelecendo meios para edificar a casa de Deus e para ganhar a nossa geração. É isso que nós estamos fazendo. Então, todo cristão entre nós, em primeiro lugar, ele precisa aprender a testemunhar. Então, não que aquela ordem ali que eu coloquei seja algo imutável. Casa de testemunho, casa de paz, casa de milagre, que vai resultar na edificação da casa de Deus. Não que ela seja inflexível, mas nós estamos colocando aqui numa sequência só para os irmãos compreenderem. Em primeiro lugar, casa de testemunho. Cada um dos irmãos entre nós precisa aprender a testemunhar. O que é testemunhar? É falar do que Deus fez e está fazendo na sua vida. Hoje nós estávamos lá, aniversário da nossa irmã querida Hélia. E como é precioso ouvir testemunho de quem não é de entre nós. E não está entre nós. Então, ela estava ali ouvindo o testemunho da cunhada dela, que nem mora aqui, mora lá em Canoas, falando: olha, depois que a Hélia conheceu vocês, depois que vocês entraram na vida dela, ela mudou muito. Eu louvo a Deus o tanto que ela está melhor, o tanto que ela... Isso aqui eu dando testemunho, no sentido de ela está sendo abençoada. Abençoada por quê? Porque ela tem um pastor maravilhoso. Não, é porque tem a igreja. Ela conheceu o poder da igreja, ela faz parte de uma célula, ela está inserida, ela é família de Deus, ela é corpo de Cristo, ela faz parte da igreja. Agora, onde eu quero chegar com isso? Ela pode dar testemunho disso, quando estão me entendendo? Testemunho. Para dar testemunho, meus irmãos, você não precisa ser um doutor da palavra, experiente, estudioso da Bíblia. Agora você vai ter que falar, então se você tem que falar, não. Eu quero aqui dar alguns exemplos bíblicos para os irmãos. Certa vez conta a palavra de Deus que tinha um homem cego. E esse homem cego, quando foi ter com Jesus, Jesus curou ele de uma forma diferente. Jesus passou um lodo, uma lama nos olhos dele e falou: vai lá no rio e lava. Quando esse homem foi lá no rio, lavou, ele foi lá e passou a enxergar. Jesus não estava mais com ele, Jesus já tinha passado, e Jesus curou aquele homem. Sabe o que é interessante? Que os religiosos foram em cima de Jesus, porque ele estava operando curas no sábado, e eles falaram: ei, como é que é? Como é que é essa história aí?
Jesus, esse mestre que chegou em você aí, ele fez, o que ele fez? Começou então a questionar aquele cego, e aquele cego falou: olha, quem é Jesus? Onde ele mora? Aonde que ele está indo? Da onde que ele veio? O que ele ensina? Isso aí eu não sei não, eu só sei que eu era cego, e agora eu vejo. Tem alguém aqui que pode dar um testemunho do que Deus fez na sua vida? Talvez você era o cego. Se você era o cego, filho, só fala isso. Olha, eu não sei muita coisa da Bíblia não, eu só sei de uma coisa: eu sei quem eu era e quem eu sou. Eu sei aonde eu estava e o que Deus fez comigo. É isso que eu quero te falar. Então, irmãos novos na fé são os melhores para dar testemunho. Mas todos nós aqui temos testemunho para dar. Todos nós temos testemunho de aonde você estava e Deus te achou e Deus te encontrou. Você pode falar isso. Isso é testemunho. Então, nós temos outro exemplo aqui, que é aquela mulher de Samaria. Eu estou indo aqui sem ler o texto com os irmãos. Lá em João capítulo 4, conta a história da mulher de Samaria. Jesus, encontra com ela ali num poço, ela tirando água. Jesus então pede água para ela. Ela dá água e ele fala algo para ela: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você na verdade que ia pedir água para mim, e a água que eu te der, na verdade, ia ser em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela olha, depois Jesus tem uma revelação sobre os maridos dela, ela olha e fala: esse é o Cristo, esse é o Filho de Deus, esse é o profeta que nós estávamos esperando. E ela vai, e sem ser uma mulher de Israel, ela vai e entrega a vida para Jesus. O que ela faz? Ela volta lá para a sua cidade, para a sua vizinhança, e o que ela faz, meus irmãos? Testemunha. Aquela mulher não conhecia nada da Bíblia, aquela mulher tinha só tido um encontro com Jesus, mas aquele encontro com Jesus foi poderoso para ela trazer muitos outros para terem encontro com Jesus. Sabe o que é isso? Isso é a casa de testemunho. Então, falando de maneira prática, o que é a casa de testemunho? É um pequeno encontro de amigos, familiares. Casa de testemunho é quando você chama para a sua casa um vizinho, um colega, um familiar, um amigo ali da escola, do trabalho. Você chama para a sua casa, mas não de maneira sem pensar, consciente. A pessoa está indo somente para jantar com você, só para almoçar com você, só para tomar um café da tarde com você. Mas quando ela está ali, você serve ela, se possível, dá um presente ali para ela, agrada ela. Mas vai ter um momento que vai ter uma deixa e você vai dar o seu testemunho. Dá o seu testemunho. Pastor, eu tenho medo de falar assim, de entrar nessas coisas, porque aí as pessoas fazem perguntas da Bíblia, aí eu não sei responder. Várias vezes eu já ouvi isso, de pessoas que às vezes têm vergonha de falar, porque não sabem responder as questões. Sabe, meus irmãos, nem eu que sou pastor sei responder todas as questões. Ainda bem que eu não sei responder todas as questões, porque eu não sou perfeito, eu ainda preciso aprender mais. Mas sabe que se tem alguém que precisa responder as questões, sou eu. Essa é a função de pastor. Ensinar a Bíblia é função de pastor. Agora, dar testemunho e pregar o Evangelho é função de cada crente. Cada crente deve dar o seu testemunho. Cada crente, ele está apto para pregar o Evangelho. Jesus disse: ide e ensinar a Bíblia. Foi isso? Não. Ide e pregai o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, está no seu testemunho. Quando você der o seu testemunho, você vai pregar o Evangelho, porque foi o Evangelho de Deus que te transformou. Foi o Evangelho de Deus que mudou a sua vida. Foi o Evangelho de Deus que mudou a sua família. Foi o Evangelho de Deus que mudou seu casamento. Foi o Evangelho que te curou. Foi o Evangelho que te libertou. Quando você der o testemunho, você está testemunhando a respeito do Evangelho. Esta é a casa de testemunho. Nós fizemos, casas de testemunho. Estamos fazendo. Eu quero, na verdade, estimular você. Não precisa ficar preso à agenda da igreja. Irmãos, essa semana nós vamos fazer cada testemunho. Aí todos os irmãos vão fazer. Nós fazemos isso apenas para estimular os irmãos.
Você pode fazer caixa de testemunho o dia que você quiser, mas faça, seja ousado, convide essas pessoas. Elas vão lá e vão ser tocadas pelo poder de Deus. Quantos creem, diga amém. Segundo, casa de paz. Lucas capítulo 10, versículo 5, a palavra de Deus diz: ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um homem da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Quem que eram esses filhos da paz, meus irmãos? Quem são os filhos da paz? Então, Jesus enviou os discípulos para ir nas cidades e bater nas portas, entrar nas casas. E quando aquela casa tiver um filho da paz, Jesus disse, então vocês vão entrar. A paz que está com vocês vai estar sobre eles, sobre aquela casa. Ou seja, essa é a maneira que eles começavam as igrejas. Essa era a maneira de evangelizar. Nós estamos indo, pregando o evangelho e edificando a igreja. Estamos formando, iniciando igrejas, através dos homens de paz. Quem são esses homens de paz? Homens de paz são pessoas não convertidas, mas que são simpatizantes da fé evangélica. Tem pessoas, meus irmãos, você tem amigos, você tem familiares, que eles não são cristãos, não são crentes, mas eles são abertos ao evangelho. Eles não são aquelas pessoas fechadas, não são intolerantes com respeito à sua religião, à sua fé. São pessoas que, se você falar para ela que vai fazer algo na casa dela, ela se sente abençoada, ela gosta disso. Mas eu quero aqui te dar uma dica. Vamos entrar nas casas de aflição. Tem muitas casas precisando de mim, de você. Tem muitas casas que estão necessitando de homens que são portadores da mensagem das boas novas. Ô, meus irmãos, notícia ruim, você não precisa fazer força para ouvir. Precisa? Acorda, liga o jornal, você vai ouvir notícia ruim. Agora, bem-aventurado e formosos são os pés dos que anunciam as boas notícias. Evangelho significa boas novas. Evangelhos é boas notícias. Então, quando você entrar em uma casa onde tem doente, pessoas aflitas, você é a esperança daquela casa. Você é a esperança daquela pessoa doente, daquela pessoa aflita, daquela pessoa amargurada, endemoniada. Você é a esperança dela. Nós entramos há uns 2 meses atrás na Boa Saúde, né, Isaac? E eu sinto no meu coração que vai acontecer muita coisa naquele lugar. Eu sinto no meu coração. Aquele lugar fechou as portas para nós o ano passado. Ano passado, nós começamos uma célula ali. Quando eu falo fechou as portas, literalmente, fechou as portas. Falou, nós não queremos mais, né, em outras palavras, pode sair. Vocês não são mais bem-vindos. E nós saímos. Mas sabe que Deus gosta dessas coisas? E nós começamos lá. Nós não temos uma célula na Boa Saúde. Sabe o que nós temos lá? Nós temos uma casa de paz. Nós temos a mãe de uma irmã da igreja que abriu a casa. Ela simplesmente abriu a casa. Semana após semana, os nossos irmãos estão indo lá para pregar as boas novas do evangelho. E já tem curas acontecendo lá. Tem pessoas sendo curadas, tem pessoas sendo libertas, tem pessoas sendo salvas. Sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Semana que vem nós vamos fazer uma casa de milagres, naquela casa de Boa Saúde. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter uma célula, a casa de Deus vai ser edificada naquele lugar. Entende aonde nós queremos chegar? A nossa igreja tem uma casa de paz, mas hoje nós temos uma casa de paz. Nós podemos ter várias casas de paz. Quem que são os agentes dessa casa de paz? Quem são as pessoas que fazem as casas de paz? As células. Cada uma das nossas células são equipes de casa de paz. Cada uma das nossas células pode, na verdade, ter uma casa de paz. E hoje eu te desafio, se o Espírito Santo tocar no seu coração, te mostrar uma pessoa aflita, necessitado, amargurada, doente, precisando, eu quero te dizer, visite essa pessoa. Não vai sozinho, chama o irmão da sua célula e fala, meu irmão, vamos fazer uma visita comigo? Vai lá, faz a visita,
ora com ela e convida ela. Fala, olha, se você quiser, eu posso vir aqui por 7 semanas. Fala isso para ela. Se essa pessoa é uma pessoa da paz e ela está precisando, ela vai abrir a porta da casa dela. E por 7 semanas nós vamos lá e vamos pregar o evangelho. Sabe o que vai acontecer no final das 7 semanas? Casa de milagres. E a casa de Deus vai ser edificada. Quantos dizem amém? Essa é a casa de paz. Quem faz casa de paz somos nós. E por fim, a casa de milagres. As casas de milagres são os verdadeiros encontros evangelísticos. Casas de milagres, nós fizemos muitas casas de milagres esse ano, amém, irmãos? Queria convidar aqui os irmãos do louvor para subir. Tem muitos irmãos que aqui estão, que são frutos das nossas casas de milagres. E eu louvo a Deus pelo poder de Deus, que se manifesta na simplicidade. Eu não me esqueço do dia, nós estávamos ali na casa do Sigmar e da Sheila, da Marisa, numa véspera de casa de milagres, aonde sua filha tinha participado da casa de milagres na semana anterior, e nós estávamos numa sequência de toda semana fazendo casa de milagres. E eu falei, Sheila, convida seus pais. E aí, não sei, talvez ela convidou, mas não com tanta veemência, não com tanta agressividade. Eu falei, eu posso ir na sua casa? Eu quero convidar eles. E nós fomos na véspera da casa de milagres. Mas sabe o que é precioso, meus irmãos? É que nós fazemos casa de milagres e não precisa ter pastor pregando, e não precisa ter o apóstolo, o bispo poderoso, pregador forte. Não, simplicidade da casa. Mas tem pessoas necessitadas. Quando elas vão ali, tem oração, tem jejum e tem evangelho sendo pregado. Sabe o que acontece? A salvação entra naquelas pessoas. Semanas depois, batismo nas águas, estão nas células. Tudo porque nós amamos a casa de Deus. Irmãos, nós amamos a casa de Deus. Que aquilo que foi dito a respeito de Jesus seja dito a respeito da videira de Novo Hamburgo. Lá em João capítulo 2, Jesus, ele, num dado momento, entra no templo, que até então era a casa de Deus, e eles estavam profanando o templo, eles estavam comercializando coisas. Sabe que Jesus não ficou bravo por causa da venda, viu, irmãos? Talvez eu quero te contar algo novo aqui. Não é só por causa da venda, ainda que ali não era lugar de vender nada. Mas se você acha que eles estavam vendendo o quê? Sabe o que eles estavam vendendo lá no templo? Eles estavam vendendo aquilo que precisava ser oferecido para Deus. Eles estavam vendendo as ofertas, os sacrifícios. Eles deveriam trazer uma pombinha, eles deveriam trazer um cordeiro para ser sacrificado. Aí lá estava o homem comerciante. Ó o carneirinho aqui, comigo é baratinho, comigo é baratinho. Quem quer sacrificar um cordeiro hoje? Comigo é baratinho, estou fazendo um cordeiro com preço de 3 pombinhas. Era isso que eles estavam fazendo. Jesus entrou, fez uma zorrague de corda, não para bater nas pessoas, mas certamente para expulsar os animais e virar as mesas deles. E os discípulos então olharam e lembraram que estava escrito a respeito dele: o zelo da sua casa o consumirá. O zelo pela sua casa o consumirá. Nós cremos, meus irmãos, que assim como foi com Jesus, será conosco. E nós seremos conhecidos como homens e mulheres que têm zelo pela casa de Deus, que amam a casa de Deus. Eu te digo que amam a casa de Deus acima das nossas próprias casas. Eu amo a casa de Deus mais do que a minha casa. Você fala, pastor, então você vai abandonar a sua família? Não. Eu só não abandono minha família de hipótese nenhuma, sabe por quê? E nem os deixo, porque eu trouxe a minha família, a minha casa, para ser casa de Deus. Eu, a minha esposa e as minhas filhas somos casa
casa de Deus. Então, em todo tempo, a máxima prioridade da minha vida é a casa de Deus. Se a casa de Deus que está precisando hoje é minha esposa, eu vou dar toda a atenção para ela nesse dia. Se a casa de Deus que está precisando hoje é um discípulo, líder de célula, eu vou dar toda a atenção para ele nesses dias. Quantos estão me entendendo? Que o zelo da casa de Deus possa nos consumir, nós sejamos os trabalhadores deste mover de Deus. O mover de Deus está para as casas, e nós somos aqueles que têm zelo pela casa de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Fique em pé onde você está. Feche os seus olhos, apenas levante as suas mãos para o Senhor e ore a Deus. Fala: Senhor, usa-me nesse tempo, usa-me nesse mover. Se você não fez nenhuma casa de testemunho ainda, se você nunca fez uma casa de testemunho, hoje é o momento de você falar: Deus, eu quero me comprometer em abrir a minha casa e receber o meu amigo, receber o meu parente e testemunhar aquilo que o Senhor fez, está fazendo na minha vida. Senhor, dá-me pessoas para que eu possa ir como enviado do Senhor e trazer a paz, trazer a esperança para o cansado, para o perdido. Levante a sua voz, oremos ao Senhor nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, levanta-nos nesses dias, dentro do